minha falta era isso. É verdade. Faz falta esses dias, né? Pois é, faz falta. Você sabe que hoje é feriado, né? Não. Ora bem, como é que não sabes disso? Dia 10 de junho, dia de Portugal e das comunidades Verdade. portuguesas. Que legal. Hoje é feriado aqui para nós. Roselene também está entrando aí. Que bom ter você. Bom dia a todos. Que legal. Que bom que vocês estão aqui, né? Nossos Oh, amigos da semana, né? nossos amigos da semana e todo mundo acordando cedo. Olha, eu acho que a tua comunidade brasileira é mais assídua para acordar cedo do que a minha portuguesa. Daqui nós já estamos em meio-dia? Meio-dia, já é meio-dia aqui. Tem mais gente entrando Quem mais? aqui. Débora, Gabriela, Roseli, Roselene. Roseli, Roselene, Roselene, isso. Roselene. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, isso é live, né? Eu estou recebendo aqui um cafezinho. Olha, não, deixa eu virar aqui para vocês verem que está escrito aqui. Morning, dear. Olha, Você viu? Virei assim que não sabia. que legal. Mas esse não é o meu café da manhã, esse é o meu enriquecendo com o Henrique. Gente, Mas pode café compartilhar, né? pode, pode. Gente, café deve ser droga. Eu acho que café faz parte da fase oral, você não acha? Pode fazer. Olá, Reginaldo. Pois é, o café deve fazer parte da fase oral, porque a gente tem sempre alguma coisa para. Acho que é a nossa cultura, aqui os portugueses também, e no Brasil também. Qualquer coisa, vamos passar um cafezinho? Vamos pro café? Vamos É tomar verdade. café? Eu acho que se não tivesse café, a gente não tinha esse fellowship, essa comunhão, né? Porque acho que café, comunhão, fase oral, deve estar ali tudo junto, né? Bom Sabe, dia, Léo, Reginaldo. me fez lembrar do livro do Mário Sérgio Cortella, aquele livro Qual é a Sua Obra? Até já falei dele uma vez. E tem um capítulo que ele fala aquilo que nos reconhecemos, naquilo que você se reconhece, né? E você falando desse cafezinho, desse sabor, né? Ó, a gente está falando de sensações olfativas, do paladar, ó, essas sensações, aquilo que a gente se reconhece, né? Interessante isso, né? No que vocês se reconhecem no seu dia a dia? Qual é aquela atividade que você mantém que te lembra algo prazeroso, algo bom? De onde veio isso? Vocês já pararam para pensar? Quando começou? Nossa, nós podíamos parar nessa história que você está dizendo, porque isso é necessário. Nesse mundo louco que a gente vive hoje, porque às vezes assim, eu recebo notícias, né, de muita gente, né? Essa coisa de conhecer muita gente é bom, mas não é bom, né? E a gente recebe notícias de pessoas que estão doentes, pessoas que morreram de Covid, que não sei o quê. E chega uma hora que você fala, não, eu estou viva, eu estou aqui, no que eu me reconheço? Ela disse que o cheiro de café lembra o despertar. Você não tem noção como esse cheiro de café tá bom aqui. É muito bom. Mas é muito interessante isso do Maricé de Cortella, né? Porque no que a gente se reconhece? Nós precisamos disso, né, Henrique? É muito interessante, né? Porque tem café forte, café fraco, café fala que é chafé, né? Tem todo tipo e todas essas variedades que existem, elas existem porque cada uma das pessoas se entende de uma maneira diferente da outra. Senão não existiriam diferenças, né? E desse lugar a gente já começa a pensar, e podemos começar a pensar que, olha como é importante sermos diferentes e não sermos iguais, não sermos todos um bando iguais de pessoas. Porque sem essa diferença não existe o outro. Esse café que está gostoso deve ter uma peculiaridade, deve ter um tom, um toquezinho, às vezes uma canela, às vezes se ele for mais sofisticado, então tem outras notas. Tem cafés que são o preço de um carro. Tem todo tipo de produto, para É todo tipo de verdade. pessoa. E a vida é assim. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam muito parecidas com a gente, mas ó, se elas forem muito parecidas conosco, como você vai ser quem você é? É muito interessante isso que você está dizendo,
eu só pontuar primeiro aqui o que a Camila falou. A Camila falou porque para ela se sentir bem, no que ela se reconhece, ela pinta as unhas. Eu nunca tinha ouvido isso. Olha, que legal, cadê? Eu achei muito interessante. O que eu preciso fazer para eu ficar bem? Eu pinto as unhas. Ótimo, Camila. Muito legal, muito interessante A essa Camila me pintura de fez unhas. lembrar que, assim, normalmente eu tô com as unhas pintadas de vermelho. E Ah, eu não consigo me ver com as unhas pintadas de outra cor. Durante o tempo da pandemia, eu fazia os cafés da manhã todos os dias, eu encontrei um vidrinho de, aqui chama-se verniz, aí chama-se esmalte, né? Na minha gaveta, que a minha filha tinha deixado quando esteve aqui em Portugal. E era um azul. Eu falei, porque eu passei semanas fazendo coisas diferentes. Vocês não têm noção como eu passei a minha quarentena, que primeiro chamamos de quarentena, depois de confinamento. Olha, eu aprendi o que é solitude, diferente de solidão. Então, eu comecei a criar coisas diferentes. Eu comecei a deixar de tomar café para tomar tipos de chás diferentes. E foi o dia que eu pintei as unhas. Foi por isso que eu me lembrei agora. E eu ficava olhando para minha mão e falava: essa não sou eu. Porque eu não consigo me ver com as unhas pintadas a não ser de vermelho. Porque foi uma colocação que eu fiz um dia, eu conto, tem gente que já sabe por quê, mas não quero contar aqui agora, porque eu só pinto de vermelho. Não é macumba não, tá, gente? eu Não, vou tomar um pensa pouco d'água. Não deu tempo de pegar meu café hoje. que eu sou louca, mas, peraí, o que ela disse aqui? As minhas, no caso, estão azul, cor de capô de cana. Olha isso. Gente, só tem louco assistindo a gente aqui, pelo amor de Deus. Mas o significado, para mim, é de me embelezar. Olha que lindo, que lindo, que lindo. É verdade, a gente encontra significado em coisas. Camila mora aqui em Portugal, é brasileira. E eu acho que quando a gente muda de país, quando a gente vai para outros lugares, a gente precisa de identidade, de fazer coisas que nos mantenham assim, eu que o diga. Eu vi, por isso que eu continuei a falar, para Tá. ninguém falar. Cortou a sua internet no A Berlinha. minha? E A aí, foi minha? a tua. Foi a tua. Por isso que eu continuei a falar para não. Eu falei que a Camila mora aqui em Portugal e ela já morou na Itália também. E quando a gente. Ela é brasileira. E é uma questão muito interessante, porque os brasileiros continuam brasileiros para sempre, em qualquer lugar do mundo que eles estejam. Então, Reginaldo, caiu a conexão, o Rick já voltou. Voltei. Então, às Não foi a vezes, minha. assim, a gente precisa dessa identificação, como você disse, né? No que a gente se reconhece. E é tão bom quando a gente se reconhece. Se eu contar para vocês no que eu me reconheço, vocês vão rir da minha cara. Eu fiquei na fase anal, na fase oral, desculpa. Eu Ah, me reconheço numas papas, que é feita de uma farinha africana. Eu me lembro quando eu tinha as minhas tias vivas, e eu chegava aqui em Portugal, chegava na casa delas e falava: eu quero comer essas papas. É uma farinha que eu vou falar aqui que vocês não têm nem noção. Elcinha está aí, Elcinha deve saber. Farinha de enchoeire. A Elcinha é a única que deve conhecer, saber o que eu estou falando. É uma farinha cinzenta. Gente, aquilo para mim é colo de mãe. Tudo bem. A tua internet hoje tá te denunciando, o Henrique. é mesmo, tá travando? Eu vou então colocar nos dados. Ó. Se eu cair, eu vou entrar novamente. Peraí, vou tentar colocar nos dados aqui. Tá bom. Esperar um pouquinho o Henrique voltar. É isso aí, Elcinha. Só você que mesmo que conhece esse tipo de farinha, pelo amor de Deus. Estamos sem Henrique? Henrique, sendo sem Henrique, não tem sentido. Onde é que você está, Henrique? Voltaste? Voltaste. Voltei, tô aqui? Voltaste, Eu estás estou aí. aqui, vocês estão me vendo? Você vê que interessante isso, né? Se eu estou aqui, ou seja, ó, eu existo se vocês existirem, né? Olha que coisa própria do reconhecimento de quem nós somos. Ah, a Elcinha está no Porto, em Gaia. Que coisa boa, que coisa boa.
Gaia, morei lá alguns tempinhos, conheço bem o Porto. Então, nós estávamos falando no que a gente se reconhece, porque aquilo que faz a gente se reconhecer dá conforto, né, Henrique? A gente precisa disso. Agora sim, disse Reginaldo. Henrique resolve a tua internet. Olha, eu estou do lado do sinal aqui, do Wi-Fi. Sinal. Impressionante. É verdade. Então vamos voltar para a nossa conversa aqui, nosso papo, que eu estou achando o máximo, e eu brinquei que eu me reconheço ainda na fase oral, né? Porque ainda é um certo prazer. Eu tenho, que é o que a gente está conversando, né? Sobre a nossa criança interior, como a gente vai se encontrando. Aliás, hoje, quando é na quinta-feira, o Henrique ama quando vocês fazem perguntas, quando vocês começam a perguntar e a se identificar com as questões, e por isso que é live, né? Nós estamos aqui para isso. Deixa eu só já dizer para vocês que nós já estamos trabalhando em cima de um curso, né, que nós vamos disponibilizar depois, que é para a gente entender melhor esses conteúdos. Não é um curso de psicanálise, mas é um curso que nos ajuda com a psicanálise. Né? Então, para a gente entender melhor esses conteúdos internos da criança interior, né? Ixi, a Elcinha falou que ela gosta de cajonjo. Gente, eu não vou dizer para vocês o que é cajonjo, senão é feito com tomate, é uma coisa muito moçambicana, né? E mais particularmente do norte de Moçambique, né? Mas o que disse o Reginaldo? Deve ser Morfeu que quer dominar a minha conexão. Ó, tá vendo? Já estão ficando todos atentos a essas outras questões, né? Da psicanálise. Pois é, você está vendo? Essa linguagem já está ficando bem. É Morfeu. O teu problema é Morfeu. Vamos exorcizar o teu Morfeu e botar a tua conexão direito, Henrique. Para quem não sabe, Morfeu é o deus dos sonhos, né? Então ele realiza os sonhos, né? Ele está nos sonhos. Então é uma mitologia do Morfeu. Muito Será que é o sonho? isso. Será que eu estou querendo sonhar? Pode ser que sim. E sonhar com vocês, né? Porque sonho, parafraseando o Raul Seixas, ele tem uma letra que ele fala assim: sonho que se sonha só é só um sonho, que não se realiza. Sonho que se sonha junto é realidade. Então vamos sonhar juntos. Bem, isso é o filósofo Raul Seixas, né? Porque eu acho que não, mas tudo bem. Hoje realmente eu recebi um recado de um amigo que ele disse assim: sonhei com você a noite toda. Eu nem quis perguntar o quê, né? Porque a noite toda, eu falei, pelo amor de Deus, é muito tempo para sonhar comigo, né? Mas tudo bem. Ficou lá, eu falei, ai, que ótimo, que maravilha. Eu acho que ele não vai ouvir essa live, então ele não sabe de que eu estou falando. Mas eu achei o máximo, né? Morfeu que acorde. Morfeu acordou. Vamos lá então, Henrique. Vamos lá. E essa ideia de... o que eu traduzo dessa frase que eu disse? Que mesmo que você tenha um sonho que seja só seu sonho de realização, né? A gente falou disso em alguns... O que é sonho? Sonho é o sonho não é sonho. Mesmo que você tenha um sonho só para você, de alcançar algum objetivo em algum lugar, esse sonho sempre vai incluir outras pessoas, mesmo que não sejam diretamente. Porque o fato de eu desejar algo, ou pensar em ter algo, tem a ver com algo que já foi mostrado para mim em algum momento, em algum lugar, ou onde eu estou, não está muito bom, então eu quero um outro lugar. Então esse reconhecimento das coisas, e às vezes as pessoas também se reconhecem em coisas negativas. Esse é um exemplo que, esse exemplo de reconhecimento de negativo causa geralmente bastante dor na pessoa, no sentido psíquico, angústia, ou seja, sempre está acontecendo tal coisa com uma pessoa, ela nunca consegue o que ela quer, ou seja, é um tipo de reconhecimento também. Então, se conseguirmos entender o que esse psiquismo dessa pessoa está querendo dizer para ela, talvez ela possa modificar essa experiência da vida dela. Então, por isso que é importante saber um pouco sobre esses momentos do desenvolvimento infantil, né, que nós estamos falando essa semana. Interessante que você trouxe um gancho
Na verdade, para mim, eu estava te ouvindo falar e eu percebi que isso parecia um gancho. Como nós nos reconhecemos? Porque, assim, nós estamos falando de coisas boas, que nos deixam bem. E você trouxe esse gancho, assim, nós nos reconhecemos, às vezes, com... Eu sempre repito isso. Eu já sei, vai acontecer isso. Ah, mas não adianta, parece que tem sempre a mesma coisa acontecendo. E se a gente reconhece, talvez em que fase a gente está parado, talvez a gente pode desligar o gancho, não é? Pode desligar, pode entender o que vou chamar esse gancho de inconsciente trabalhando, dá para nós compreendermos, é possível compreender o que está registrado em você e tentar modificar isso. É possível. Tem uma pergunta? Tem o Reginaldo. Porque as pessoas sempre tendem a ir para o lado negativo Boa. da vida e não olham para o lado positivo. Peraí, eu acho que o Henrique vai responder, mas deixa eu forçar essa pergunta. Mas que Bom dia coisa... para Beca Lira. Oi, desculpa. Por que a gente tem que ser vítima? Mas por que, Henrique, eu estou reforçando a pergunta do Reginaldo. Por que as pessoas tendem sempre a ir para o negativo? Por que nós gostamos de sempre colocar que está ruim, que está difícil? Você falando de uma coisa ruim, a outra vai falar, não, mas você viu, também aconteceu. Parece que... Por que, Henrique? Boa pergunta, Reginaldo, obrigada. Você me ajudou hoje. Muito bom. Sabe, porque às vezes dar conta da nossa qualidade é muito difícil. Ou seja, é mais fácil se reconhecer no pessimismo ou na negatividade do que dar conta de que depende de nós, de vocês, fazer, realizar. Às vezes a gente não dá conta de ser vitrine, de estar na frente das coisas, de ser alvo. Porque quando você expõe os seus pensamentos, expõe a sua qualidade, isso pode fazer surgir, repito, pode fazer surgir no outro inveja, aquela coisa do mal olhado, né? Aquela pessoa que, não entrando na ideia mística, mas sim, da pessoa olhar e falar, nossa, essa pessoa está conseguindo, essa pessoa está se expondo. Isso traz outros olhares para nós. Então, às vezes, é insuportável estar nesse lugar de estar na frente, de puxar a turma. Né? Quantas vezes na escola tinha que alguém lá na frente? Quem vai na frente? Quem vai falar com o professor? Quem vai falar com a mãe do aluno? Quem vai falar com a mãe do amiguinho? Qual dos amigos se reúne para ir para frente e colocar a cara a tapa? Então, é mais fácil, não sei se é mais fácil, mas geralmente a gente prefere que alguém faça por nós e a gente fica reclamando. Porque, mas você fez assim, mas não ficou bom. Mas por que você não fez? Tem uma frase que eu já li, muito antiga, que falava assim, deixa eu ver se eu lembro ela. Você que está chegando agora para criticar, deveria ter chegado na hora de fazer. Assinado quem fez quando não tinha ninguém para fazer. Uau! Excelente, excelente. Porque é fácil criticar, é fácil ser negativo, é fácil ser vítima. Parece que não é, porque as pessoas estão à espera que a gente vá passar a mão na cabeça. Olha a Elsa, foi uma frase muito boa. O que ela colocou? Elsa, ser vencedor é uma grande responsabilidade. É verdade, é verdade. E às vezes, assim, eu tive alguns, né, eu chamo de paciente, né, que diziam assim, eu saio da sessão irritadíssima com você. Eu falei, ué? Não fiz nada, você está irritado comigo? Tipo, não gosto de você. Porque depois que a pessoa eu ficava pensando nessa última fala, né? Porque essas falas sempre são no final, né? Porque depois da semana seguinte eles voltam, mas tá tudo certo. E eu percebi que essa irritação era porque talvez a pessoa foi para a sessão querendo colo. Que eu dissesse, não, tá bem, que não sei o quê. E as pessoas, como me conhecem, esse meu lado muito maternal, né? E quando se trata de sessão, não é igreja. Mas muitas pessoas vêm da igreja para a sessão. Então acharam, você não vai orar? Eu falei, claro que não. Mas peraí, você vai me deixar ele embora assim? É óbvio que vou. Então, tipo assim, eu estou muito irritada, você não passou a mão na minha cabeça, você não disse, não, isso dá mal, sim, tá mal, mas a gente vai encontrar um jeito, que não sei o que, não é minha função nesse momento, né?
Mas é muito interessante porque essa questão do por que a pessoa tende para o negativo, eu acho que é porque chama atenção. É o narcisismo negativo, né? A gente vai chamar disso. Agora, claro, ó, o que eu estou falando, e isso é importante, o que eu acho que eu disse, mas tem toda uma estruturação para a pessoa ser quem ela é. Então, assim, não vamos sair numa sessão, como você disse, tem outros elementos acontecendo, mas não cabe a mim virar para o outro e falar, nossa, você não dá conta das suas qualidades. Por isso que você está falando sempre no negativo. Essa pessoa está nesse lugar, por quê? Porque é assim que ela se reconhece. Yeah. Ela entende, ou seja, a gente está falando de uma estrutura que entendeu que se ela ficar nessa posição, ela se mantém viva. Tá? A gente está sempre falando disso quando eu estou pensando nessa ideia de quem eu sou. Tá? Eu estou trazendo por essa perspectiva da análise. Nós fomos introjetados numa sociedade, num local, e de acordo com o que esse local me foi apresentado, eu então vou viver com os outros e vou fazer a mesma coisa. Se eu tinha pessoas fofoqueiras em casa, provavelmente eu vou ser fofoqueiro. Yeah. Por quê? Porque isso é normal. Não tem nada de errado. Se a minha família toda foi vítima, eu não tive outro exemplo de vitimismo, eu vou reproduzir esse vitimismo. É muito provável. Agora, se eu tive outros exemplos, por exemplo, você falou de reconhecimento. Na minha infância, eu tenho um amigo que ele, família italiana, gosta muito de massa e de algumas pastas. E eu tive contato com ele quando criança, e isso passou a fazer parte da minha percepção. E eu passei a gostar muito de massa. Então, a minha fase com alimentos, se tem uma preferência, eu prefiro massas. Ou seja, é um registro que tem um registro de prazer, um prazer diferente do que eu conhecia, e que foi me apresentado de uma forma prazerosa, não como uma forma de negar as outras formas. Então, sim, isso ficou um registro bom. É interessante isso que você está falando, Henrique, porque assim, a gente às vezes se propõe a ser diferente. Principalmente quando passa por processos terapêuticos, quando começa a ler muita coisa, quando começa a ouvir muita coisa, porque hoje tem muita informação no YouTube, na internet e tudo mais, a gente se propõe a ser diferente. E quando a gente se propõe a ser diferente, dependendo do meio onde nós estamos, nós sempre recebemos aquela repulsa do meio. Ah, mas isso que tu estás a falar não é bem assim. Ah, mas peraí, tá falando uma coisa que a gente pensa diferente. Não, mas olha, e parece que às vezes acaba havendo uma maneira de convencer a pessoa a voltar para a maneira dela pensar. Por isso que é muito difícil a questão da mudança de mentalidade. Né? Talvez a psicanálise não fale dessa forma, né? Porque assim, você tem que colocar hábitos novos, crenças novas, maneiras de se estar na vida novas, novos estilos de vida. Né? Então, eu creio que assim, sair do processo, mesmo passando por um processo psicanalítico, não é fácil, porque a pessoa vai querer voltar de novo. É mais fácil ser negativo. É mais fácil. É mais fácil tentar chorar. Que eu acho que é uma coisa muito infantil. Olha, eu posso pensar que esse mais fácil, ele está ligado a essa a autonomia que nós temos, seja ela do que for. Ou seja, então quando eu estou pensando em psicanálise, em alguma medida nós estamos pensando assim, que nós não dominamos a nossa razão. Então pensem comigo. Ó. Se nós não dominamos a nossa razão, esse funcionamento, eu vou chamar de funcionamento, seja ele projetado num positivo ou negativo, uma forma de ser, ele existe além das suas competências de pensar. Ele acontece. Então ele tem uma certa autonomia da razão, ele se distancia. Agora, quando eu entendo de onde veio esse funcionamento, por que eu estou pensando assim, e claro, isso precisa surgir da própria pessoa, de se incomodar com aquela situação, senão ela não vai conseguir ver. Aí sim, é um lugar que é mais fácil ficar falando,
e vivendo, sim. Mas se ela percebe, poxa, será que tem uma outra forma de viver? Será que eu sou sempre pessimista? Quando a pessoa começa a perguntar, então ela já começa a perceber que ela é. Eu não posso dizer que é, porque eu não sei se é ou não, mas quando a própria pessoa diz e se questiona, pronto, ó, quando vocês questionam alguma coisa sobre vocês mesmos, vocês já modificaram muita coisa. Porque olha como esse evento de questionar, isso tem um pensador muito importante na nossa história, que é o Descartes. Ele diz o quê? Penso, logo existo. E ele partiu dessa frase, essa frase surge por quê? Porque ele diz que um dia foi possível ele questionar o instinto dele. Então o fato de questionar nos diferencia de um certo animal. Ou seja, o animal não pode questionar o que ele é. Ele não pode pensar de outra forma, ele só é. Mas o fato de você questionar alguma questão sua e do outro já faz com que você esteja num processo de pensamento. E eu quero ler a pergunta aqui da Beca Lira. Quem é Beca Lira? Não sei. Não tô conseguindo. Por favor, fale o seu nome, por favor. Que ela falou? Ela diz o seguinte, ó, isso não viria da educação religiosa que vai na contramão da competição, porque quem é feliz precisa vencer e chegar em primeiro lugar? Uau! Uau! Se quer responder, responde tu. O Reginaldo também colocou uma questão. É difícil quebrar esses paradigmas. Ah, tá. De cultura familiar, onde convivência... Gente, esse negócio aqui é... Quando nós tivermos 100 pessoas, vamos começar a fazer no YouTube, tá? Que vem o chat, é muito mais fácil de ver do que a gente ficar aqui... Porque sair da zona de conforto, o que fazer para mudar? Você tem resposta a pergunta... pronta? A gente perguntar para o Henrique, você nunca tem resposta pronta. Ele vai te fazer mergulhar no seu baú, mas é isso aí, responde, Henrique. Olha, acho que as duas perguntas têm uma certa semelhança. Yeah. Sim, nós temos, assim, nós todos somos influenciados pela cultura judaica cristã, ou seja, é uma cultura que traz uma certa culpabilidade. Então, sim, mas não tanto a judaica, porque a questão de vencer para o judeu é bem diferente do vencer para o cristão. Completamente. O judeu é completamente diferente, porque, pegando a história, quem estava aliado às fés judaicas, na verdade, venceria mais do que os outros. Ou seja, não tem nada de errado vencer para o judeu, né? Na verdade, é para isso que ele nasce. O vencer significa que ele está aliado com o Deus dele. Então, ele compete mesmo e vence. Agora, quando a gente muda, então, o cristianismo surge lá com Roma, então vem uma ideia de vencer como alguma coisa que não é muito bom, não é possível. Você tem que ser humilde no sentido de não ter nada, de não competir, você tem que deixar o outro vencer. Não é bem assim, mas essa é um pouco da educação, sim. Mesmo que essa pessoa não seja cristã, romana ou protestante, isso está na nossa sociedade. Né? Essa culpa de vencer, essa culpa de mostrar o seu ego, de pensar em você primeiro. Mas isso, e respondendo um pouco do Reginaldo, aqui para o Reginaldo, essa questão cultural que tem a ver com a nossa sociedade e tem a ver com os nossos familiares, como nós vamos nos entender no mundo, vai estar ligado a isso. Ou seja, eu não sei se está certo ou se está errado uma outra realidade. Eu só vou saber quando eu questiono. Quando eu percebo que existe um outro lugar. É nessa hora que toda aquela informação da infância que foi estruturada, onde nós não questionávamos, é nesse momento que nós questionamos todos os outros momentos que nós não questionamos. Ou seja, nós só sabemos que o vizinho o jardim, a grama do vizinho é melhor, quando alguém que é importante para nós diz, nossa, aquela grama é mais bonita do que a sua. É mesmo. Ou seja, vocês já passaram por isso? Uma pessoa que vocês admiram toca num assunto que outra pessoa já tinha falado e
não tinha dado nenhuma importância ou não foi relevante, mas essa pessoa que você admira, que você se simpatizou com ela, quando ela fala, ganha outra notoriedade, ganha outro sentido, aquela mesma situação. Então nós sempre somos seres vinculados aos outros e alguém que a gente coloca no lugar de importância. Yeah. Reginaldo, Elsa, imagina nós africanos vivendo na Europa e vindo de famílias islâmicas. Uau! Gente, muito bom, essa é minha prima. Não fala muito não, senão você vai me expor. Imagina a nossa cabeça. Muito verdade o que ela está dizendo. Vivendo na Europa e vindo de famílias islâmicas. A influência que a gente tem é muito complicada. É isso não. E é a verdade que se tinha. Não é errado, é a verdade. Agora, a globalização nos faz conhecer outras culturas, nos fez conhecer outras culturas, outras formas de viver. É por isso que nós estamos passando por um processo já há alguns anos de tirar da verticalidade e um mundo horizontal, ou seja, não tem mais uma autoridade, ainda existe, mas essa autoridade está saindo para que nós possamos viver e ter outras experiências e está permitido. É permitido agora, mas para isso, essa pessoa que quer viver outras experiências, ela primeiro passou pelo processo, eu penso, de questionar-se, questionou o ambiente, e passou a pesquisar. Está tudo bem. Está tudo bem se ela conseguir, né? Porque quando ela não consegue, ela fica angustiada. E aí cabe um processo de análise. Mas eu acho que exatamente por causa disso, Henrique, nós temos muito... O choque de gerações, hoje não seria o choque de gerações. Eu chamaria de choque de posições. Porque as pessoas mais velhas, elas ainda... Mais velhas que eu digo... Eu não gostaria de chamar de mais velhas, talvez as pessoas que ainda trazem essa mentalidade muito intrínseca dentro de si e acreditando que aquela é a única verdade que existe, fica muito complicado nesse choque, né, de bater com os outros. Por isso que eu acho que, como você está falando aqui, agora é uma verticalidade, nós temos um favor que as telenovelas nos prestaram, que a televisão nos prestou, que a nova maneira de se ver a vida. Por quê? Porque foi entrando todos os dias na casa de pessoas com ideias diferentes através da televisão, com questões diferentes, que as pessoas primeiro começaram, onde se viu, isso é uma sem-vergonhice, isso é não sei o quê. Depois, mas peraí, vamos pensar. Por quê? Porque foi aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E hoje eu acho que o choque mental já está muito maior. Porque eu ainda tenho as minhas razões, mas eu já consigo receber esse novo que vocês estão me trazendo. Porque alguma coisa aí, eu creio que nós vivemos num tempo de mentalidades muito complicadas. Não é complicado porque é bom, porque é ruim. É porque a gente não sabe mesmo o que vai fazer. É uma pluralidade de coisas agora, né? Ou seja, é um mundo que muitas pessoas não tinham acesso, não conheciam. E assusta mesmo. Agora, faz parte. Entender que faz parte, se estranhar com algo que é diferente, já ajuda no processo de conhecimento. Então é normal, faz parte ter pessoas perto de vocês, perto de todos nós, que pensam diferente de nós, só que não puderam falar sobre isso. Ou seja, porque não era seguro falar. Então as novelas, as propagandas, a possibilidade da internet, a live, o ter um microfone para falar, um vídeo, uma câmera, nos possibilita conhecer outras realidades e, ao mesmo tempo, confirmar algumas posições que nós temos na vida. Então, mas não negar o outro, não precisamos rejeitar o que o outro sente, o que o outro pensa. É o que ele pensa, pode não ser o que você pensa. Então, o outro existe nessa diferença, e é importante ele ser diferente para que você possa rever os seus próprios conceitos. Porque se é tão estranho ver o outro como o outro é, pode ser que aquilo o que vocês pensam sobre vocês mesmos pode estar entrando em um tipo de cheque, pensando no xadrez. Será que vocês sustentam o que pensam quando nós precisamos questionar o outro? Então, acho que
Yeah. Esse é um momento de pensar nisso, é um momento de entender, fazer uma anamnese aí nesse final de semana das coisas que vocês se reconhecem. É E se verdade. vocês ainda se reconhecem nelas, né? Ah, Cleusa falou, descobrimos que podemos sair da caverna. Sim, podemos sair da caverna. Não precisamos ficar na caverna. A caverna do Platão. Nós temos vídeos lá falando sobre isso. Reginaldo disse mais alguma coisa aqui. Deve ser muito difícil para vocês. Ah, para nós. Nós, os manhãs. Nossa, nem vou explicar para vocês o que é manhãs. Só minhas primas é que sabem. Por falta de compreensão e conhecimento. Poderia comentar sobre isso, Henrique? Opa, peraí. Ele colocou Jesus aqui no meio, hein? Jesus já disse que um povo padece porque lhe falta conhecimento. Poderia comentar sobre isso? Henrique, a pergunta é para você, não é para mim. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Vamos lá, responde isso para o Reginaldo e voltamos terça-feira, que a nossa hora já está terminando. Muito bom. Vocês gostam, né, de colocar eu na questão. Vamos responder. Ó, o povo padece por falta de conhecimento. Vamos pensar, o que é o conhecimento? Conhecimento é diferente de informação. Eu vou tentar tirar desse contexto de onde foi colocada essa frase para um contexto mais amplo, tá? Sair do cunho do texto bíblico para fora. Porque é assim que eu vejo, ou seja, se a gente até pensar que o homem Jesus ele não fez o cristianismo, ele não estava falando para cristãos, ele estava falando para pessoas. Então já começa por aí. Um homem que disse para um determinado povo que padecia por falta de conhecimento. Daí tem todo um contexto histórico. Eles estavam vivendo uma civilização de dominância naquele momento. E entre eles, quem tinha poder dava ordens, mas também, às vezes, não era condescendente com esses outros que tinham dificuldade. Mas vamos tirar daí, vamos para o campo que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu só retificar uma questão. Eu só ia ver aqui onde que estava, mas, na verdade, isso aí não tem a ver com o cristianismo. Essa frase, esse versículo é Velho Testamento. Não sei se está em Isaías ou se está em Oseias, mas eu vou já procurar aqui e já te digo. Mas o contexto sempre foi esse o contexto está certo. É só para não trazê-lo para o cristianismo, porque ele é mais judaico. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu já digo. E se a gente pensar em conhecimento como conhecer coisas, a propriedade das coisas, as coisas na sua estrutura, por exemplo, se nós conhecermos como são as estações do ano, fica mais fácil plantar. Uau. Se você conhece que as estações mudam, você vai plantar na hora certa. Você sabe... Quem lembra da aula de ecologia, que tinha... Na época, eu não sei como que está hoje, mas na época você não pode plantar o mesmo alimento no mesmo lugar. Você tem que mudar ele de lugar, porque senão ele estraga o solo. Ou seja, o conhecimento científico faz com que nós possamos pensar em nosso corpo, como ele funciona. O conhecimento mental faz a gente trabalhar a ideia mental de como a nossa mente funciona. Então, todo esse processo de conhecimento, eu sempre olho para isso, quando essa frase surge, mesmo nesse Velho Testamento, né, na questão bíblica, como conhecimento mesmo. Ou seja, entrando nisso um pouco, como foi que Moisés educou o povo? Com conhecimento. Onde ele aprendeu as coisas? No Egito. Ele precisou aprender e passar conhecimento. Quando ele pede para as pessoas, bebe água, para eu ver quem que pode ir para o exército e quem não pode. Ou seja, conhecimento de guerra. Então, assim, acho que é importante tirar um pouco do místico, às vezes, e ver o conhecimento prático de um homem que está ali pensando com praticidade. Ó, peraí, quem vai tomar água e fica de cabeça baixa vai ser morto. Esse é Gideão. Então, exatamente. Então, conhecimento tem a ver com uma melhora de vida. Agora, para si mesmo. Agora, transformar informação em conhecimento é um caminho que não é tão simples.
ter uma informação e transformar isso em conhecimento é um processo interno, eu penso. Ou seja, eu posso saber várias coisas. Schopenhauer fala disso, né, das coisas particulares. Tem o Mundo como Vontade e Representação, livro 3. Para quem quiser dar uma olhada, o Schopenhauer vai falar sobre como as coisas se representam, como nós representamos as coisas particulares, como a gente conhece determinada coisa. Por exemplo, uma pedra. Eu sei que é uma pedra porque nós demos o nome de pedra. Mas ela é pedra a partir do nosso conceito de pedra. Mas o que ela é na sua estrutura é outra coisa. Então, a maré, a mudança da lua, como interfere na biologia, no ciclo circadiano. Para quem não conhece, ciclo circadiano é o ciclo dos hormônios que nós temos, o ciclo dos animais, do dia, da noite. Então, enfim, conhecimento vai nos levar a ter uma melhor, eu penso, uma melhor vivência nesse planeta e conosco, e com as pessoas. Não como julgo para dizer que o outro não sabe algo. É muito interessante, né? Realmente daria para a gente conversar até muito mais sobre isso, porque o Reginaldo trouxe uma questão dentro de um contexto. Eu costumo dizer sempre que, né, e o Henrique também faz muito isso, não dentro do contexto bíblico, né? Mas quando eu falo no contexto bíblico, eu digo que texto fora de contexto vira pretexto, para a gente justificar o que a gente quer justificar. E esse versículo está lá, eu acho que a internet do Henrique não está com problema aí, de Oséias 4:6, né? Teria que entender o contexto, mas o Henrique trouxe de maneira muito sábia. Opa, ele saiu. Eu já vou chamá-lo de volta. Ele trouxe de maneira muito sábia essa colocação de que a informação... Opa, vamos lá, que ele já está chegando. Oi, Henrique. Oi, oi, oi. Deixa eu só terminar aqui, que a gente já vai terminar também, nosso horário já está acabando. Eu estava falando que você trouxe de uma maneira muito sábia a questão da informação virar conhecimento. Né? Porque eu acredito que esse momento, deixa depois essa questão de Schopenhauer, aí até da onde você tirou, porque eu acho que é muito bom, e também eu vou colocar lá Oséias 4, né, que eu falei que a gente às vezes pega um versículo e deixa aquele versículo sozinho sem entender o contexto todo. Que eu digo que texto fora de contexto vira pretexto, né? Mas eu ainda acrescento um pouquinho, né? Você me discorda se for o caso, porque eu acho que a informação ela chega a conhecimento quando há vivência. Porque quando a gente tem essa vivência, passa a ser nosso. E aí sim. Porque seria mais ou menos o limão, os cítricos têm a vitamina C, eu sei disso. Mas só vai ser meu o dia que eu espremer, tomar, e vai fazer o efeito dentro de mim. Aí eu vou provar disso. E aí eu vou te dizer, tem vitamina C. Eu tomei, eu sei o resultado que foi. Então eu acho que não é tão fácil essa vivência, né? Sempre tem N questões na nossa cabeça. Para a gente até aceitar uma outra questão, né? Experimentar e vivenciar e toda essa questão. Ó, um último exemplo, não sei se vai ser tão fácil de assimilar, mas daí vocês me ajudem com outros. Mas eu vou tentar concluir com isso. Não sei se vocês conheceram o Giordano Bruno. É um padre, na época de Copérnico, de Galileu, e ele teve um sonho, tem até uma série no YouTube que é Cosmos, com o Neil Tyson, que é um físico teórico, e vai falar sobre isso. O Giordano Bruno, ele teve uma visão, um sonho, que os astros, que o Sol, que a Terra não era o centro do universo. Ele sonhou com isso. Então ele teve uma informação, mas ele não conseguiu provar que isso era verdade. Foi provado depois com Copérnico e com Galileu. Ou seja, com instrumentos. Eles precisaram desenvolver instrumentos, observação, para provar aquela informação que tinha recebido. Então, uma coisa é eu ter uma informação, outra coisa é eu conseguir demonstrá-la. Colocar isso em prática e mostrar para as outras pessoas. São coisas diferentes. Há sempre um trabalho no meio, né?
Saber que para vencer uma determinada batalha é preciso de soldados. Tá, soldados como? Posicionados como? Que tipo de treinamento? Não é só ir para a batalha com as armas. Você sabe usar essas armas, por exemplo? Ou seja, informação, eu sei que para vencer eu tenho que ir com homens e com armas, mas como usar essas armas? Então são coisas distintas. É verdade. Conhecimento. Olha, a gente pode continuar na semana que vem. A Reginaldo trouxe uma questão de Vygotsky aqui, que vamos para a psicologia social, signo e significado. Vygotsky diz sobre isso, menciona sobre os signos, se não estiver equivocado. Vamos deixar esse ponto de interrogação, porque aí entramos para outra questão. Mas é exatamente isso, que é signo, o que é significado para você. Exatamente. Essa questão é muito rica em Vygotsky, né, em Lúria, né, que é toda a questão dessa questão da psicologia. Né, eu tive o privilégio de estar lá na Rússia, na Universidade Federal, defendendo questões de Lúria, né, foi muito gratificante entender desse lado. É tão interessante, né, Henrique? Eu estou com você muito mergulhada na psicanálise, né? Mas é engraçado que todos querem dizer a mesma coisa, usando as suas maneiras de falar diferente, né? Essa é a nossa diversidade no nosso universo da psique, que eu acho que é rico demais. E eu quero ouvir na próxima terça-feira, então, um pouco de signos e significado. Aí depois eu comento um pouco sobre Lacan. Lacan fala bastante disso. Sério, Lacan é um que eu não conheço mesmo. Eu acabei me aprofundando mais para a psicanálise, já te falei isso várias vezes, pelas questões de Melanie Klein, pelas explicações. Eu acho que a psicanálise me acomoda na explicação. Pelo menos para mim faz sentido. Então, quando faz sentido, eu acabo abraçando. Não é minha linha de trabalho, né? Quem me conhece sabe muito bem disso, mas eu sou simpatizante, né? Fico namorando a psicanálise ali do lado. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Tchau. Beijo a todos. Que bom que vocês participaram, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Muito Até bom. breve. A gente sempre fala e vamos continuar dizendo. Coloque mais perguntas, de repente vocês trazem outras questões para nós. Nós não nos perdemos hoje, nós sabemos que estamos na nossa criança interior e essas questões eu acho que elas enriquecem muito a gente saber quem nós somos, aonde a gente se respalda, nos conhecermos, nos termos informação e não entendermos, e isso faz parte da vida. E pode mandar coraçãozinho, que a gente gosta muito. Bom final de semana para vocês, bom feriado para os portugueses aqui. E terça-feira estamos de volta com Enriquecendo com Henrique. Pione acabou de entrar. Meu querido, um beijo para você. Não sei se é Ju, não sei se é Paulinho, mas é bom ter vocês aqui. Terça, quarta e quinta estamos aqui de manhã, 8 horas da manhã no Brasil, meio-dia aqui em Portugal, 1 hora da tarde na África, e dentro de pouco tempo eu vou estar no horário da 1 hora da tarde. Beijo para vocês. Tchau. Graças.